A desigualdade no Brasil é cultural e ela foi construída a partir de um determinado arranjo histórico que nos colocou aqui. Só que qual é a graça? Tudo que a gente inventa, a gente pode desinventar. Olá, bem-vindos ao canal Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre a cultura brasileira, esse elemento tão presente na vida de todos nós, nas decisões que a gente toma, mas talvez distante, com uma compreensão ainda distante para muita gente, do ponto de vista não só do conceito da cultura, mas também de como ela nos transforma como sociedade. Nessa entrevista de hoje do Brasil, em parceria com a revista Problemas Brasileiros, nós vamos conversar com o antropólogo Michel Alcoforado. Ele é antropólogo, PhD em Antropologia do Consumo, fundador da consultoria Consumoteca. Olha, o Michel é especializado em comportamento, cultura e inovação, conectando a academia com o mercado e ajudando a gente, é o que nós vamos fazer aqui hoje nessa entrevista, a entender e a traduzir esses movimentos culturais que acontecem no Brasil como uma estratégia, inclusive estratégia de negócios. O Michel está nesse momento aqui no Brasil, lançando o livro Coisa de Rico, com uma experiência que ele teve para entender exatamente como vivem as pessoas das classes mais altas no Brasil. Ele é autor também do De Tédio Ninguém Morre e tem um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, que É Tudo Culpa da Cultura. Michel, bem-vindo. Gastei tempo aqui falando de você, meu caro, porque é um currículo extenso, interessante, portanto já diz bastante aqui sobre o que a gente quer ouvir de você. Oi, Thaís, muito obrigado. Queria agradecer imensamente pelo convite. Estou animado. Que bom, vamos lá. Olha, vamos começar dizendo, falando especificamente sobre o conceito de cultura, porque eu acho que muita gente tem a impressão de que cultura é uma coisa leve, é uma coisa secundária, é uma coisa assim, ah, não, olha, falar de cultura, investir em cultura, como se ela fosse um elemento marginal da criação da sociedade, do desenvolvimento da sociedade. O que é a cultura? Olha, cultura é uma dessas palavrinhas que a gente de tanto repetir, elas vão ficando gastas, né? A gente diz que o Brasil deu certo ou deu errado, ou que determinado programa é cultura inútil, e outro é ótimo que a gente deve consumir. A gente vai para a França e fala da cultura do vinho na França, mas para antropólogo, cultura nada mais é do que a lente que a gente usa para enxergar o mundo. Quando você nasce, um bebê chinês de Araraquara, de Itapetininga, de qualquer lugar, enxerga o mundo do mesmo modo. Mas quando a mãe, o pai, a escola, a igreja, a televisão vai te dizendo que é o certo, que é o errado, como a gente deve se comportar, a gente introjeta esse programa dentro da gente, que é o que permite a gente ser o que a gente é. E mais do que isso, é o que permite a gente ser o que a gente é sem precisar ficar pensando antes de agir. Quando eu acordei de manhã e falei, vou lá na Thaís hoje, eu botei essa roupa, escolhi essa roupa, porque achei que era o lugar apropriado, não precisei fazer grandes cálculos. Eu acordei e falei, eu acho que essa roupa tá boa, e fui. Eu só consegui fazer isso porque tem toda a história da moda que definiu como é que a gente deve vir num espaço como esse. Tem toda a história da Fecomércio, tem toda a história do teu canal, tem a tua história. E tudo isso compõe um quadro que me permite tomar as melhores escolhas. Toda escolha que a gente toma, do ponto de vista dos antropólogos, é sempre guiado por um viés cultural. O viés, os economistas vão dizer, da economia comportamental, que tem o funcionamento do cérebro. Os neurocientistas vão dizer que tem as sinapses e outras questões. Para um antropólogo, toda escolha é motivada pela cultura. Essa é uma frase que você usa bastante, né, que toda decisão é cultural. Eu, por exemplo, como jornalista que cobre economia, eu sempre falo, né, que toda decisão também é econômica, né? As mais simples, a roupa que você usou, as pessoas com quem você escolheu conviver na vida, toda a decisão é econômica também. Agora, é óbvio, eu imagino que está todo mundo curioso para a gente conversar sobre o seu livro novo. Eu já vou chegar lá, minha gente. Vamos explorar um pouco do Michel aqui. Michel, do ponto de vista da formação dos negócios e da formação econômica também, né? Nós estamos aqui num canal que explora bastante quais são os desafios e também as oportunidades do Brasil, onde é que está o gargalo, onde é que estão as saídas, né? Qual é a formulação mais eficaz para a gente pensar em Brasil? Como é que a cultura atua nesse pensamento, do ponto de vista da estratégia das decisões da economia e dos negócios? A gente não pode esquecer que qualquer modelo de negócio precisa atender à vontade ou à necessidade de alguém.
E essas vontades, a necessidade dos nossos clientes, dos nossos consumidores ou das outras empresas que a gente atende, elas estão guiadas por esse caldeirão que é a cultura. Eu gosto muito de um autor, que é o Salins, um autor americano, que ele vai fazer uma contraposição entre a razão prática e a razão cultural. Ele vai dizer, olha, boa parte das vezes os economistas dizem que o fulano, quando chega na loja, ele faz um cálculo de custo e benefício e aquilo determina se o valor que a empresa está cobrando é apropriado na hora que ele vai fazer o pagamento. Mas boa parte das vezes a gente sabe também que a gente compra um bocado de coisa que, logicamente, no sentido prático, não faz nenhum sentido, mas a gente topa pagar caro por isso. Eu posso citar, sei lá, uma bolsa. Uma bolsa, por exemplo, serve para quê em termos práticos? Carregar as coisas que você tem, né? Sua carteira, seu celular, sua chave, um livro, um caderninho. Então, por que a gente não sai de casa com uma bolsa do supermercado, dado que ela tem uma função prática igual a uma bolsa de luxo? E por que a gente topa pagar 30, 40, 50 mil numa bolsa de luxo e não topa pagar 30, 40, 50 mil numa bolsa de supermercado? Porque tem um simbólico que é dado pela cultura, que faz que uma bolsa, quando você compra ela numa loja de luxo, ela faça muito mais por você do que só carregar os seus negócios. Um relógio faz muito mais por você do que só marcar a hora, porque a hora você já tem no celular, né? Um brinco faz muito mais do que você, por você, do que só, né, pendurar alguma coisa na sua orelha. Essa coisa que é fundamental na vida humana, que a gente não está vendo e a gente não racionaliza, é a cultura. E não dá para fazer negócio sem isso. Só um exemplo, Thaís. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa dentro de uma loja de roupa de moda, dessas fast fashions aí tradicionais. E olha que interessante, estava com a consumidora dentro da loja e ela vira para mim e fala o seguinte: essa peça vale mais. Era um casaco que tinha um peludinho por dentro, assim. E eu disse, ué, mas como é que vale mais? Ela disse, essa peça é importada. Aí eu falei, é importada essa? E ela me disse, essa aqui é. E ela disse, eu sei que você está me espantado com eu dizendo que isso aqui é importado, porque eu conheço que todas as peças daqui, quando eu olho a etiqueta, vêm de algum lugar do mundo, né, produzido no Brasil. Então todas são importadas. Mas ela me disse, essa aqui é mais importada que importada. Aí eu falei, como assim essa aqui é mais importada que importada? Ela disse, não, olha esse material, né? Olha esse acabamento. Isso aqui é importado, duplamente importado, de qualidade. Eu tomei essa ideia e aí inventamos uma tag que a gente colava em determinadas peças com alguns atributos que dizia grande, no vermelho, importado. Porque se tudo era importado, tinha algumas que eram duplamente importadas, a gente com Aquilo essa era um tag valor. agregava valor. Nesse momento, o consumidor topava pagar 30% a mais pelo produto. A razão lógica é nenhuma, né? A prática é nenhuma, mas simbolicamente, determinados materiais daquela roupa davam para ela uma percepção de duplamente importado e por conta disso ela topava pagar mais. Os custos do material, o custo da produção era igual em qualquer lugar, só que na nossa cabeça determinadas coisas valem mais. E essa é a nossa cabeça que faz a gente entender o consumidor. Então, não dá, né, a frase típica do Drucker, né, de que toda vez que a gente não leva em consideração a cultura come a tua estratégia no café da manhã, ela pode ser a estratégia corporativa, mas ela pode ser também a estratégia, a cultura dada pelo planeta, né, ou pela sociedade a qual a gente está submetido. Então não dá para inventar produto que seja vencedor sem levar em consideração a cultura. Por uma questão simples. Toda vez que a gente compra um produto e fica feliz, a gente não compra um produto que a gente sabia que estava precisando. A gente fica muito feliz quando compra um produto que a gente nem sabia que precisava. Bom, eu não vou fazer nenhuma confissão aqui para as câmeras, né? Porque nem preciso. Mas você fez um mergulho muito grande na sociedade brasileira, quer dizer, você estuda o comportamento do consumidor. Mas antes da gente falar do consumidor, eu quero falar do ponto de vista do empresário, quer dizer, você atende muitas empresas. Qual é a sua percepção da, eh, da adesão ou da adoção da cultura como um valor importante para a tomada de decisão? Porque a gente começa a conversa aqui com eu te dizendo de quanta referência pejorativa e que não desqualifica, mas diminui a cultura no diálogo em geral. Mas até por estudos e por personagens como você nessa história, qual é a sua percepção do quanto a cultura passou a ser entendida como uma estratégia para qualquer tipo de negócio? Eu acho que a gente pode levar em consideração aqui cultura de dois pontos de vista.
A cultura do ponto de vista da bagagem cultural que esse empresário, esse grande estrategista, esse grande CEO precisa para tocar negócios eficientes é fundamental. Por uma questão simples, num mundo com 8 bilhões de pessoas e com cada vez mais uma ameaça maior sobre a presença ou a possibilidade de empregos, dado o avanço da tecnologia, a única coisa que a gente vai ter que oferecer para o mundo de diferente é a nossa autenticidade. E a autenticidade nada mais é do como você mistura o leque concreto da tua experiência de vida e teu acúmulo de experiências de vida, que estão relacionados aos cursos que você fez, os amigos que você fez, as viagens que você acumulou ao longo da vida, e como é que isso te possibilita dar novas respostas para o mundo que vão dizer ou vão mostrar para os outros que você é único e tem algo a oferecer para o mundo. Então, em termos de construção cultural de cada executivo desse, é importantíssimo. Agora, tem o segundo aspecto, olhando para o arranjo cultural brasileiro e como é que a gente consegue inventar empresas que façam sentido para os nossos consumidores, cada vez mais os executivos brasileiros têm se dado conta disso. Por quê? Porque a quantidade de fórmulas que a gente importou dos Estados Unidos e da Europa, dos modelos de negócio ensinados nas universidades americanas, em todos esses MBAs que todo mundo passou, e que quando chegam aqui não funcionam, é enorme. Eu gosto sempre de dizer que durante um tempo, pensando loja, ponto de venda, tinha um autor que era importante, um autor americano, que dizia que a loja, na entradinha dela, era chamada zona de descompressão. E todo varejista devia deixar pouco produto importante aqui na entrada, porque o consumidor, quando sai da rua e entra na tua loja, ele ainda está entendendo o que é a loja. Esse modelo americano não cabe no Brasil. Não cabe no Brasil, é só ir, Porque por exemplo, vai ao Brás, vai a 25 de março. vai a 25 de março, é o contrário É o disso. contrário. Não só o corta na ponta da loja, como tem alguém gritando do lado de fora, venha para cá, venha para cá, venha para cá. Por que a gente não aceita, né, ou não ou precisa adaptar sempre os modelos para a nossa realidade brasileira? Porque a cultura está agindo aí. Então os executivos estão se dando conta disso, né? E eu vejo isso comparando, sei lá, em 2010, quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, com hoje. Hoje eu frequento os boards de grandes organizações com um entendimento maior. Eles até não sabem direito o que é antropologia, mas eles sabem profundamente, sobretudo num país desigual como o Brasil, que o desafio de tocar uma grande empresa no Brasil é que quem toca grandes empresas no Brasil não mora no Brasil, né? O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas têm acesso a privilégios que afastam elas de boa parte da população brasileira, né? Hoje saiu um dado ontem do governo federal mostrando que 87% da população brasileira vive com menos de R$ 5.000, né? E segundo os últimos dados do IBGE, quando a gente olha, por exemplo, para o cenário das famílias brasileiras, quase 50% delas vive com menos, né? Individualmente. Vive com R$ 1.000. Com R$ 1.000. R$ 1.000, essa é a renda. Então, então, é esse o cenário do Brasil. E aí, eu e você sabemos bem que quando a gente vive na nossa lógica do prédio confortável que a gente mora, para o escritório confortável onde a gente trabalha, ou para as férias maravilhosas que a gente pode bancar, o outro fica muito distante. Então, esse executivo tem um desafio que é como eu crio canais ou caminhos para ter alguém que vai trazer esse ponto de vista do meu consumidor para a tomada de decisão. E os antropólogos fazem sentido. Que bom que vocês estão chegando lá, que bom que vocês estão fazendo parte disso. Você data o início dessa sua fase de estudos, né, em 2010, quando o mundo ainda tinha um bocadinho de analógico, né? A gente já estava com um pé e meio na canoa digital, né? Hoje não temos nenhuma referência, quase nenhuma referência analógica, a não ser os encontros pessoais, por exemplo, que a gente está fazendo aqui. Mas, de qualquer forma, e eu sei que a antropologia também estuda isso, o advento das redes sociais, o acúmulo de informações. Hoje, provavelmente, nós temos uma gama de consumidores muito mais informados do que tínhamos em 2010. Agora, o quanto a informação tem formado ou deformado a cabeça do consumidor aqui no Brasil? Há um ponto que é muito interessante, que o intenso processo de digitalização da vida e do consumo deu num consumidor extremamente mais pragmático, né? Quando a gente compara, por exemplo, o grau de fidelização dos baby boomers, que é o pessoal que nasce no pós-guerra, com a geração Z, que é quem nasceu de 95 a 2010, cai drasticamente. Em alguns lugares cai 4 vezes. Então, em outros 3. Quando a gente olha para o cenário brasileiro, 68% dos baby boomers dizem tranquilamente assim: esse sabão em pó eu não abro mão.
porque foi o sabão em pó que minha mãe me disse que era o bom sabão em pó para lavar roupa. Quando você olha para a geração Z, ele diz: olha, só 20% desses jovens têm alguma marca que eles acreditam ser muito fiéis. Então se coloca um desafio enorme para a gestão de qualquer marca, porque aquele cara que eu capturei não é aquele que eu vou levar para sempre comigo. A fidelidade, né? Tinha o conceito da fidelidade do consumidor que hoje mudou, é isso? Fidelidade é baixíssima. A fidelidade é baixíssima. Até porque dois elementos foram fundamentais nesse jogo. O primeiro são os ciclos de influência de processo de compra, né? O pai e a mãe tinham um papel muito importante na consolidação de alguns hábitos, sobretudo na gestão da casa, porque havia uma solidariedade intergeracional maior. Então, o fato de eu achar que minha mãe tinha alguma coisa para me dizer, fazia com que eu pegasse meu telefone, ligasse para ela e dizia: o azeite, qual compro? Né? A farinha de trigo, qual compro? O sabão, qual compro? Hoje não. O seu filho, ao invés de ligar para você, ele vai no TikTok e pergunta a jovens parecidos com ele o que eles estão falando sobre aquilo. Isso introduziu uma dimensão diferente dentro das atividades de consumo, que não são mais só os grandes speakers, os grandes embaixadores de marca, os grandes chanceladores de marca, ou os grandes veículos de comunicação que chancelam que é uma marca boa. O que chancela que uma marca boa é o que eu chamo de valor de conversa. É o quanto no teu entorno, no entorno do teu consumidor, as pessoas estão querendo falar e consumir conteúdos em torno do teu produto. Então a informação em demasia, né, ou esse valor de conversa que um produto tem, ele derrubou a fidelização, porque não tem mais alguém que chega para você e diz: olha, isso presta. Eu preciso ter muita gente dizendo que isso presta para você ganhar preferência de marca do teu consumidor. Eu não estou resistindo em te perguntar, Michel, sobre o quanto isso afeta a perenidade dos negócios, a perenidade das marcas, né? Porque hoje a gente ainda convive com marcas centenárias, quase, né? Umas de muitas décadas, que ainda são referências, né? Eu costumo dizer que tem duas coisas que são unânimes no mundo, né? Uma é a Coca-Cola, a outra é a Rainha Elizabeth, né? É difícil você achar quem não goste, né? Mas esse comportamento que você acabou de descrever, essa mudança de referência, porque tudo na vida é uma questão de referência, né? Essa mudança de referência, o quanto atrapalha a perenidade dos negócios e o quanto isso muda a construção e a adaptação da sociedade com o seu mercado consumidor. Afeta fortemente porque o jogo nunca está ganho. A gente, quando olha para o setor financeiro, vê isso com muita clareza, né? O desafio enorme que os bancos enfrentaram nos últimos tempos com o aparecimento das fintechs mostra que não há nada que faça com que você, só porque conquistou uma base de clientes suficiente ou comprou outros players que trouxeram ou agregaram para a tua base esses clientes, você vai resolver o teu dilema, né? O cara muda. Eu brinco e falo muito isso na Faria Lima. Parem de perguntar pela principalidade do cliente, porque não existe mais, né? Não existe. E eles continuam lá perguntando: cadê a principalidade? Não existe. Essa é uma demanda de vocês, não existe mais. Ninguém tem isso. Então, o ponto importante aqui é que uma marca, para ela conseguir ser perene, nesse mundo que muda numa velocidade cada vez mais acelerada, e o tempo está passando mais rápido mesmo. A gente continua tendo 24 horas, mas a gente faz tanta coisa dentro das 24 horas que o tempo passa mais rápido. Exato. A única solução é você ser plástico o suficiente para manter alguns pilares que fazem com que o teu consumidor lhe reconheça, mas ao mesmo tempo se adapte. Coca-Cola é um exemplo clássico, né? Coca-Cola que minha avó tomou não é a mesma que eu tomo, apesar da fórmula ser a mesma, né? Sei lá, o banco que minha avó tem conta é o mesmo que eu tenho, só que é um outro banco completamente diferente. Então essa plasticidade que gere pontos de contato com esses novos consumidores, eu acho que é o caminho e é o único caminho para fazer com que negócios de muito tempo continuem sendo de muito tempo. E o grande problema agora é que a gente vai ter que trabalhar nessa dimensão do que eu estou entregando de autenticidade para o meu consumidor, né? Eu gosto de pensar no mercado de luxo, comparação, por exemplo, com uma marca como Hermès e uma marca como Balenciaga. Balenciaga é uma marca que o jovem topa pagar caro por ela, porque ele entrega um punch que quando eu coloco aquilo, nas redes sociais todo mundo vai ficar preocupado, o que eu estou usando, como estou usando, por que está usando. Hermès continua crescendo, e cresce perenemente, assim, fortemente, mas ela fala com um público que até vai comprar o seu produto, mas não vai comprar só pelo punch, vai comprar por outras coisas. Então esses dois modelos, assim, oferecem caminhos de duas marcas que estão aí há muito tempo, mas com estratégias de perenidade que são diferentes. Então olhar para isso
e entender qual é o teu jeito. Não precisa todo mundo ir pro TikTok, eu falo isso para todo mundo. Não precisa todo mundo fazer dancinha, não precisa botar o CEO, sei lá, né, respondendo pergunta de cliente em todos os setores. Não há fórmula pronta. Agora, tem que encontrar qual é o teu jeito da tua marca se conectar com o mundo. Esse aprendizado que você está colocando aí é um aprendizado que está crescendo no Brasil na vida adulta, Uhum. né? O empresário tem lá o seu próprio negócio, ou então está pensando em criar um próprio negócio, e ele entendeu já, graças a debates como o que você promove, que ele precisa lidar com a questão cultural. A antropologia sempre foi um estudo, né? Ainda mais a antropologia do consumo, que é um conceito totalmente novo, né? Não é o mesmo banco, a mesma Coca-Cola. É muito distante das escolas, muito distante do ensino básico, né. A minha batalha, por exemplo, é pelo ensino financeiro, Uhum, né. uhum. E como é a batalha pelo ensino dessa antropologia, dessa compreensão do mundo nas escolas e na educação básica? Eu acho que esse é um dever mais dos antropólogos do que dos consumidores ou dos ouvintes ou das empresas. Eu tenho dito que o que tem me motivado mais hoje é botar a antropologia na boca do povo, ao ponto de, do mesmo modo, que qualquer pessoa andando pela rua diga: qual é o meu desejo? Ou como está a minha saúde mental? A gente consiga em algum momento entender como é que a cultura está impactando as nossas escolhas ou está determinando também os caminhos da história e os caminhos desse país. E esse é um dever dos antropólogos. E aí algumas preocupações são importantes. O primeiro, a quem interessar, é assumir o debate público, né? A gente precisa de mais intelectuais públicos da antropologia. E esse é um caminho que me motiva hoje. E o segundo ponto é falar de uma forma que eu levo em consideração aquele que está me ouvindo como dono e imperador daquilo que eu falo, né? Então, eu brinco sempre que, quando estou lá na rádio CBN, que quando não estão concordando comigo, tá ótimo, é do game, não tem nenhum problema. Agora você não pode não me entender. Não me entender, tem que ligar lá no RH da rádio e pedir para me demitir. Essa não é uma escolha. Então, se fazer entendido, se conectar com os formatos que interessam as pessoas agora, Despertar curiosidade? despertar curiosidade é um elemento importante. Isso tudo a partir de uma coisa que é da antropologia. Ninguém é porque quer ser como quer ser. E ninguém faz algo que lhe parece estapafúrdio só porque é uma pessoa estapafúrdia. Há razões culturais que determinam determinados tipos de comportamento que fazem com que as pessoas façam o que elas fazem. Então, vou dar um exemplo maravilhoso. Eu morei muito tempo no Canadá. E uma vez eu fiquei chocado, foi a vez que eu falei assim: "Caramba, ainda bem que sou antropólogo". Estava escutando bossa nova, e aí minha chefe perguntou para mim: "O que que você está ouvindo?". Eu disse: "Bossa nova". Ela disse: "Ai, caramba, sou curiosa, quero ouvir também, eu gosto de algumas coisas, já ouvi". E aí eu peguei meu fone e enfiei no ouvido dela. Ela achou aquilo a maior agressão da vida, porque ela achou aquilo nojento. No Brasil, o ouvido é um lugar que a gente obviamente não acha limpo, mas dependendo do nosso grau de intimidade, eu posso compartilhar o meu fone contigo, né. A gente não pode, sei lá, enfiar o dedo no nariz do outro. Mas no Canadá, isso é tão grave quanto enfiar o dedo no nariz de alguém. A cultura determinou esse comportamento, né. Porque a forma como a gente cuida do nosso corpo, a forma como a gente se movimenta, a forma como a gente fala, a forma Interage, né? interage, tá determinado. E por que que eu acho que a antropologia é a ciência do século XXI? Porque o mundo está cada vez mais diverso, ou a gente está se dando cada vez mais conta da diversidade do mundo. E a única possibilidade de você conviver num modelo de sociedade, onde você entende que cada um é de um jeito, é você entendendo que há outras possibilidades de ser. Se a gente tivesse antropologia forte no Brasil hoje, a gente teria menos bolhas. A gente teria mais capacidade de diálogo, a gente teria mais capacidade de entendimento, menos grupos de WhatsApp com as famílias brigando por posição política, e entendendo que no dia da eleição cada um tem seu voto e a história ou as decisões determinam quem você quer votar. Agora, só é possível se eu entender as razões, e a cultura é que determina isso. A desigualdade no Brasil é cultural? A desigualdade no Brasil é cultural e ela foi construída a partir de um determinado arranjo histórico que nos colocou aqui. Só que qual é a graça? Tudo que a gente inventa, a gente pode desinventar. A gente inventou um modelo de sociedade, e esse é um ponto que eu tenho repetido em todas as minhas entrevistas. A elite brasileira é sensível à desigualdade. Porque quem está aí andando na rua acha que alguém que está, sei lá, num escritório muito confortável na Faria Lima, atravessa o centro de São Paulo, vê grupos, né, pauperizados e não se comove. A elite brasileira se comove. E uma série de estudos de sociólogos ao longo do tempo mostra isso. Agora, o problema é que a elite brasileira
em geral, ela acha que esse é um problema mais do Estado do que da elite, né, ou da sociedade. E isso faz com que, mesmo diante do tamanho do problema, a taxa de engajamento na solução desse problema, apesar da melhora recente, se mantenha. Ainda é Então, muito baixa. ainda é O muito que você baixa. está chamando de engajamento é o envolvimento da sociedade civil com questões de, entre aspas, Estado? Há questões do Estado, as questões da filantropia, as questões de que a gente vai fazer para achar absurdo, né, esse tamanho de desigualdade que a gente vive. O problema aqui não é que não há comoção, há comoção, mas a gente aprendeu, naturalizou isso como se fosse algo normal, né? Então, quando eu acho que é algo normal, que é algo que está dado, e tem pouco esforço para a gente mudar isso, a situação não muda. Então, a desigualdade brasileira, eu tenho feito um trabalho que para mim é importante, que para além da beleza dos estudos promovidos pelos economistas e pelos sociólogos, para tentar entender o porquê o Brasil continua tão desigual, eu acho que o meu trabalho tem um papel fundamental de mostrar que nós, ricos ou não, nas dinâmicas cotidianas, reforçamos padrões que vão determinar que essa sociedade continue com cada um no seu lugar, com pouca mobilidade e pouca chance para quem não nasce com privilégios. Eu ia falar exatamente sobre a mobilidade social, quer dizer, talvez seja o muro mais elevado aí que separa as pessoas no Brasil. Agora sim, eu quero chegar ao teu livro que você está lançando agora. Essa entrevista é uma entrevista que dura a vida toda, então eu gosto sempre quando a gente vai tratar de uma questão do tempo de agora, de localizar quem está conosco. Nós estamos aqui em agosto de 2025 e você acaba de lançar o Coisa de Rico, uma experiência que você viveu para entender como funciona, como é que é a cultura da cabeça do rico brasileiro, né? E também neste momento nós estamos com o governo brasileiro usando exatamente esse mote, né, do rico, criando mais uma vez uma campanha do ricos contra os pobres e tudo mais. Quer dizer, o quanto faz sentido o Brasil conviver, ou se não faz sentido o Brasil engatar nessa guerra de ricos contra pobres, e o quanto a cabeça do rico, da coisa do rico, aceita, convive e pode mudar isso. Olha, essa cabeça de ricos contra pobres não faz sentido no Brasil, tá? Porque aqui a gente tem admiração para o rico. Todos nós, quando acordamos de manhã e vemos, né, nos jornais, nas redes sociais, desde a blogueira que não tem dinheiro até a pessoa mais rica do país, a gente fala: meu Deus, que maravilha deve ser viver essa vida, né? Então, ao contrário da França, a qual eu vou muito, você chega em qualquer livraria de Paris, tem uma mesa inteira de livros falando mal de rico, né? É o Sérgio Pogan falando dos ricos contra os pobres, é o casal Panson, Michel e Monique Panson, falando da como é que o Beau Cartier em Paris se dá. São os economistas chamando os ricos de parasitas, né? Porque a grande dinâmica na sociedade francesa, e tem vários estudos já mostrando isso, é que todo mundo quer ser pobre na França. Quer ser pobre porque vai ter acesso a alguma política do Estado que vai permitir que você viva melhor, dado que é uma sociedade com uma desigualdade menor e a classe média vive ali fazendo conta até chegar no final do mês. Para viver uma vida mais civilizada do que a vida brasileira, em aspectos de acesso, né, aos bens de consumo, mas é uma vida na conta. Então, toda vez que você convence alguém que você é mais pobre do que você tem acesso a alguma coisa. Quando você olha um rico, você fala: olha, que horror é isso? No Brasil, ninguém é contra rico. Óbvio, alguns determinados setores da sociedade, pela posição política ou pela vontade de trazer o tema ao debate, assumem esse lugar, mas não é da sociedade brasileira. Agora, há um aspecto também que é importante, que o governo está trazendo para o debate um tema que ele acha que é importante para a sua agenda, né? E esse debate eu ainda continuo em dúvida se ele vai para frente. Vai para frente por quê? Porque ninguém no Brasil se acha rico. Não importa quanto dinheiro você tenha, isso está diretamente conectado à maneira como na cultura brasileira a gente constrói a ideia de quem é rico. E aí, num lugar onde ninguém é rico, ou ninguém se vê como rico, né? Eu estou falando de um país que tem 62 bilionários, está entre as 10 maiores economias do mundo, um PIB próximo de 3 trilhões de dólares, mas ninguém aqui se acha rico, como é que você vai convencer alguém que ele é alvo daquele imposto? Então, um fenômeno que eu tenho visto que é engraçado é que os ricos brasileiros, do ponto de vista do governo, quando eu converso com eles, né, são pessoas que fazem parte do 0,1% da sociedade brasileira, que são os super ricos, né, com renda anual acima de 1.200.000 por ano. Eu falo para eles: você é a favor da taxação dos ricos? Eles dizem para mim, em geral: sou a favor. Eu falei: sim, mas o que o governo quer taxar
gente que ganha mais de 1.200.000 por ano, aí não, que vai taxar a gente, né? E o cara não fala isso de forma alguma, achando, ele diz, cara, eu não sou rico, eu tenho uma vida boa. E o que é uma vida boa? Moro num bom apartamento, meus filhos estudam em boas escolas, eles têm babá, eu posso ter motorista, tenho uma casa de praia, viajo uma vez por ano. Todo mundo fala isso, mas eu não sou rico. O rico é o cara que ganha mais de 2 milhões. E quando eu chego nesse cara que ganha mais de 2 milhões, ele vai dizer, eu também não sou. E qual é o grande problema, Thaís? O grande problema é que todo imposto é um pacto. Todo imposto é um pacto social. Né? Não É um tem exercício cidadão, eu costumo dizer, um exercício cidadão. Isso. Então, aquele que é alvo do imposto, gostando ou não, e a sociedade, gostando ou não, ela olha para aquele indivíduo e fala, querido, olha, é caro, mas é o que tem. É assim no IPTU. Né? O IPTU de São Paulo é caríssimo, mas quando o fulano está na mansão dele do Jardim Europa e ele olha para aquele jardim gigantesco e ele é dono de um quarteirão, ele diz, é caro para chuchu, mas eu tô dono disso aqui. Então eu sou alvo desse imposto. Né? Então, o problema é que quando a gente começa, ou tem uma embocadura de um imposto, que é um imposto para taxar rico, no Brasil eu ainda continuo em dúvida se isso vai passar, tá? Eu não tenho certeza se isso vai passar, não. E não vai passar por conta da cultura. Por quê? No arranjo como a gente organiza a sociedade brasileira, ninguém se vê como alvo desse imposto. Todo mundo vai se sentir injustiçado. E aquele que não será alvo desse imposto está todo dia pensando, e se eu ficar rico? Vou ter que pagar isso? Não, eu costumo dizer, né, que se brasileiro gostasse só gostasse de pobre, novela das 8 não faria sucesso, né? É só ver Odete Roitman e por aí vai, né? Agora, a gente caminha para o final dessa conversa maravilhosa, que eu gostaria que levasse muito mais tempo, Michel. Qual é a transformação que você quer estar vivo para acompanhar com o debate que você promove? Eu quero viver numa sociedade onde a diversidade ou traços de raça, gênero ou classe não sejam impeditivos para as pessoas serem aquilo que elas querem ser. É utopia, sonho ou realidade? Eu acho que é possível. Vamos olhar para esse país há 30 anos atrás. Eu tenho uma visão otimista aberta sobre esse país. Olha tudo que já foi feito aqui. A minha vida foi infinitamente melhor do que a vida da minha avó. E a minha vida será infinitamente melhor do que a vida da minha mãe. Então, olhando para o passado brasileiro, a gente só melhora. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente só melhora em todos os campos, em todos os campos. A gente olha para os índices de educação, é lento, é ruim, melhoramos, universalizamos. Para a economia, estabilizamos a moeda, né? As contas do governo aí estão meio chumbadas agora, mas há um debate público em torno da necessidade de organizar esse negócio. Quando a gente olha para a inclusão de pessoas negras e pobres na universidade, a gente conseguiu fazer isso. Quando a gente olha para os restaurantes, para a vida social, isso é fruto de uma sociedade que acordou de manhã, com toda a guerra, disputa, discórdia, cisão e novos laços, a gente mudou isso aqui. E a gente vai mudar mais. A gente vai mudar mais. Incluindo, né? Eu acho que o caminho é esse, incluindo inclusive no debate. E esse talvez seja a principal coisa que a gente precisa começar a fazer. Sentar com gente que pensa diferente de você e é diferente de você, entendendo como, dando um pouquinho daqui e dando um pouquinho daí, a gente inventa um negócio novo. Obrigada, Michel. Boa sorte para você. Até uma próxima. Pra gente. Até a próxima.